Bem-vindo, Fernando. Muito obrigada por topar estar aqui conosco hoje. Tudo bem? Tudo bem. Fernando, vamos lá, já que temos pouco tempo. Depois desse vídeo divulgado ontem de que o Bolsonaro ficou 2 dias escondido na Embaixada da Hungria, tem elementos para ser decretada uma prisão preventiva para o Bolsonaro? Veja, eu amanheci hoje o dia fazendo essa explicação num programa de rádio, né? Primeiro, eu preciso entender o que foi a decisão anterior do ministro Alexandre de Moraes que determinou o recolhimento do passaporte do Bolsonaro. O que é aquela decisão? Aquela decisão que impede o Bolsonaro de sair do país, tá? E impede ele de se comunicar com outros investigados, inclusive através de advogados, o que foi uma polêmica, né? Estão impedindo os advogados de falarem. Não, não é isso. Advogado não pode ser pombo de recado e garoto de recado. O advogado pode até defender, um mesmo advogado pode defender até 2 investigados, 3 investigados. Ele não pode passar mensagem um para o outro. Mas é o seguinte, o que é aquela decisão? Aquela decisão é uma decisão substitutiva da prisão. Quando o ministro Alexandre de Moraes, ali atrás, decidiu realizar essas proibições ao Bolsonaro, repito, quais proibições? De deixar o país, sair do país e recolher o passaporte, que é um desses elementos da decisão formal, e não falar com os investigados. Aquilo, naquele momento, foi o ministro decidindo que tinha condições da prisão preventiva. Só que ele deixa de decretar a prisão preventiva porque entendeu que havia outras medidas menos gravosas que poderiam ser substitutivas da prisão preventiva. Bom, o que acontece quando o Bolsonaro entra numa embaixada? Primeiro, não existe explicação fática para isso. Tudo é balela. Certo? Se ele tivesse entrado na embaixada para tomar um café ou, eu não sei, o Rovai falou de gulasch, a bebida, uma vodka deles lá e etc., já seria um descumprimento. Gulasch é comida. Se ele tivesse entrado e ficado 2 horas na embaixada e saído, já seria um descumprimento da ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque a embaixada é um território estrangeiro e ele ingressou neste território quando ele estava proibido, terminantemente proibido de deixar o território nacional. Ponto. Agora, quando ele ingressa nesse território estrangeiro, que é a embaixada, por 2 dias, carregando travesseiro, não é preciso ser um idiota para entender que ele, na verdade, ingressou na embaixada da Hungria para os fins de ficar fora da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, para ter uma espécie de imunidade fática sobre um risco imaginário dele de ver a sua prisão decretada naqueles dias. Ele recebeu alguma informação, alguém falou alguma coisa, inventaram, etc., e ele entendeu que ele corria o risco, então ele foi para um território estrangeiro. Categoricamente, o que ele fez foi descumprir a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal. Se nós estivéssemos falando de qualquer outro assunto, que eu tenho dito para as pessoas entenderem, veja, um sujeito que recebe uma ordem porque a mulher, ou ex-mulher, ou ex-namorada, fez uma representação por agressão, recebe uma ordem de juiz que não pode se aproximar 1 quilômetro da mulher, que não pode ir a bar à noite, que não pode beber, que não pode entrar numa empresa determinada, e, de repente, ele é encontrado bebendo e se aproxima da mulher que ele não pode se aproximar. Ou um sujeito que resolve fazer uma saidinha
da prisão e, de repente, furta um celular. Nós não temos dúvida qual é a consequência. A consequência é que a medida alternativa à prisão não funcionou. Ele não respeitou o Poder Judiciário. Portanto, algo mais gravoso terá que ser implementado em relação a esse sujeito. O ministro Alexandre de Moraes deu uma enorme outra chance ao Bolsonaro. Quando ele diz explique em 48 horas, explique o inexplicável. Porque a única explicação possível é este vídeo, ele não é ele é anterior a essa medida do ministro do Supremo, ou seja, dizem que é no Carnaval, mas não. Esse vídeo foi em 2021. É uma explicação, certo? Porque ele ter entrado depois da medida do ministro lá não tem explicação. Não sou eu. Não sou eu. E uma hora depois de postar um vídeo convocando os seus apoiadores para irem defendê-lo na Avenida Paulista. Exatamente uma hora depois, ele chega na embaixada, Fernando. Mas ele já estava sob a medida do ministro do Supremo, correto? Já estava. Então, não há... As explicações possíveis juridicamente só é possível se não for ele, ou se o vídeo, ou se a data do vídeo está errada, ou se colocaram ali. Agora, quando ele diz claramente, olha, eu não vou mentir, eu tive lá, eu fui conversar sobre assuntos internacionais em relação aos dois países. Me desculpe, ele não é presidente da República, não é embaixador brasileiro, não é do Itamaraty, não tem nada que fazer lá. Então, é o seguinte, eu, inclusive, achei que nós amanheceríamos o dia de hoje já com a prisão do Bolsonaro. Juridicamente, não há saída. Agora, depois dele praticamente, entre aspas, pedir para ser preso, porque ele agora conseguiu completar o checklist de 100% do que ele precisava para ser preso. Tá? Não há mais dúvida jurídica sobre quais são as consequências. A consequência é prisão. A boa vontade pode ser, vamos prendê-lo em casa, mas ele pode ser preso no cárcere. A partir deste momento, é a boa vontade e a clemência do Alexandre de Moraes. É só o Alexandre de Moraes ter uma enorme paciência, porque ele cumpriu todos os pré-requisitos para ser recolhido preso. Não há outra possibilidade jurídica de alguém que descumpre uma medida substitutiva da prisão do que a sua prisão. Então, a boa vontade, a clemência, o bom coração do Alexandre de Moraes pode salvá-lo. Fora isso, não há outra saída. Ô, Fernando, quer dizer que, então, essa hipótese da tornozeleira eletrônica, do ponto de vista legal, não é a hipótese correta? Veja, o que acontece é o seguinte, tornozeleira eletrônica significa controlar o deslocamento do Bolsonaro, correto? Mas isso não impede que ele entre numa embaixada, certo? O ministro Alexandre de Moraes pode colocar uma tornozeleira eletrônica pura e simples? Ele pode. Ele pode fazer menos o que ele quiser. Agora, matematicamente, falando sobre o mundo jurídico, a consequência é a prisão. Ele pode ser preso, recolhido preso, ele pode ser preso domiciliarmente com tornozeleira eletrônica, que já é um benefício enorme, ou, se o ministro Alexandre de Moraes tiver muito boa vontade, nós sabemos o quanto o ministro Alexandre de Moraes é sensível ao Bolsonaro,
a sua situação, como ele é simpático ao Bolsonaro, né? Então, a situação dele é... E é recíproca, né? Como os bolsonaristas amam o Alexandre de Moraes, né? O Alexandre só não prende o Bolsonaro agora se ele não quiser mesmo. Se ele realmente achar que ele não deve ser preso no momento. Porque ele, assim, nunca o Bolsonaro esteve tão próximo de ser preso quanto agora. Nunca. Ele está... E talvez depois dessa oportunidade, talvez não haja outra, a não ser a prisão lá na frente, etc. Porque agora é categórico. Entendeu? Só faltava o Bolsonaro bater na porta do Alexandre de Moraes e falar: olha, eu vim aqui agora pedir para ser preso, porque não há outra possibilidade. Não tem justificativa. As justificativas todas que estão sendo dadas pelos advogados, etc., são justificativas que alguma justificativa tem que ser dada. Né? Porque juridicamente não tem justificativa. Se o sujeito está impedido de deixar o território nacional, ele não poderia ter entrado na embaixada. Se ele entrou e saiu, já é um problema. Se ele entrou e passou 2 dias, não há justificativa quanto ao descumprimento. Só se ele tivesse um motivo de força maior, de que alguém estivesse perseguindo para matá-lo. Não há. É impossível. E ele já, olha, quando diz que o sujeito morre pela língua, né? O Bolsonaro parece que a língua dele é venenosa contra ele mesmo. Porque ele imediatamente ele já disse que foi, que dormiu lá mesmo. Dormir na embaixada é algum crime? Não, não é algum crime. É um descumprimento de uma medida cautelar do Supremo Tribunal Federal. Você não cometeu um crime em entrar lá. Você cometeu um descumprimento da única coisa que lhe garantia estar solto. Certo? E ele já justificou. Ele já disse que a justificativa dele, pública, é o seguinte: fui lá tratar de assuntos de interesses internacionais. Bom, está dada a justificativa. Nessas 48 horas, ele não tem o que fazer, a não ser repetir o que ele já falou. E aí, o ministro Alexandre de Moraes vai decidir claramente sobre o que fazer. Eu não vejo alternativa. Não vejo alternativa ao ministro Supremo. Acredito que ele, se ele mandar só para botar a tornozeleira, ele, não vou dizer que ele fará mal, mas quem conhece o processo, quem está na frente do processo, é o ministro Alexandre, e ele já demonstrou que falta de coragem ele não tem, certo? Então, a análise dele, nós vamos acatar de qualquer jeito, mas eu não vejo muita outra alternativa do que um sujeito que descumpre uma ordem judicial dessa, do que não receber o peso, bruto peso, do poder do Supremo Tribunal Federal nesse momento. E aí não tem outra saída a não ser ele ser preso, na minha opinião. Nem que depois de ser preso, ele vá ali na frente apreciar sobre o relaxamento ou não, mas beira o assinte, a desmoralização da soberania do país, do poder judiciário. O Bolsonaro meio que achincalhou o poder do Supremo Tribunal Federal nesse momento, quando ele teve a oportunidade de cumprir as medidas cautelares. Ele é um inconsequente. Acredito que os advogados dele estão numa situação muito difícil, porque o cliente não ajuda. Você fica tão assim que até parece que é uma armação para que ele seja preso, né? Porque não é possível, né? Não acho. Não acho. Ele teve medo de ser preso e correu para dentro da embaixada. Veja, olha, o Lula foi vítima de uma prisão ilegal.
de um processo fraudado. Tá? Declaradamente fraudado hoje, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. O Lula, se ingressasse, naquele momento, na Embaixada da Venezuela, de Cuba, estava imediatamente com asilo político. Então, isso seria justo, certo? Mas o que o Lula fez? O Lula se submeteu absolutamente ao Poder Judiciário brasileiro, mesmo diante dos abusos. O Dirceu, por exemplo, se submeteu ao Poder Judiciário brasileiro, não fugiu. Portanto, é o seguinte, o Bolsonaro tentou se livrar da jurisdição brasileira. Não há outra saída do que o seu recolhimento, mesmo que temporário, à prisão. Repito, se o ministro Alexandre de Moraes decretar algo menor do que a prisão, será por clemência, por boa vontade, por uma paciência de Jó, porque o ministro Alexandre de Moraes foi provocado publicamente a decretar a prisão do Bolsonaro definitivamente, por descumprimento da ordem judicial anterior. Então, e tem 40 e menos agora, né? Menos de 48 horas para tomar essa decisão. Então, se fosse o Bolsonaro, me alimentaria bem, entendeu? Curtiria a cama da casa, porque o risco dele de ser recolhido, preso, é de 99%. Ou seja, então, não vai passar a Páscoa em casa. Né? É muito difícil, a não ser que o ministro decrete a prisão domiciliar dele. Porque o que acontece? Como pela cultura relacionada à prisão de ex-presidentes da República, você tem uma permanência de sala de Estado-Maior, né? Então, o Lula foi preso e fizeram um lugar específico, uma porcaria, mas um lugar específico para o Lula ser preso no Paraná. O Temer, ele foi preso na Polícia Federal do Rio de Janeiro e se criaram uma sala com banheiro, etc. Tal, para que ele ficasse ali. Se o ministro Alexandre de Moraes não quiser colocar o Estado responsável por alimentá-lo, levar quentinha, né, e ocupar uma sala da Polícia Federal ou de algum outro presídio, ele pode decretar a prisão domiciliar dele no momento para que o Estado não tenha essa responsabilidade, cerque a casa. Bota policiais federais lá e ponto. Né, na porta, redondeza e tal, acabou. E aí ele vai ser responsável por pagar a sua própria alimentação e etc. Só que, quando se decreta a prisão domiciliar, geralmente você tem algumas consequências que vêm em conjunto com a decisão de prisão domiciliar. Exemplo, olha, não vai poder ter internet na casa, não pode acessar a televisão, ou não pode ingressar qualquer um na casa, passa a ter limitação de entrada e saída de pessoas. Quer dizer, a prisão domiciliar vem com uma sequência de ordens para transformar a casa em algo que seja limitado. Então, só vai poder entrar a mulher, o filho, o advogado. Entendeu? Não pode beber alcoólica, não pode aquilo, não pode acolado, não pode lá. Então, existem quem vai definir o ministro, se tiver boa vontade disso. Não pode leite condensado, né? Não sabe se o que ele quer. Então, mas eu diria que a droga que ele usa muito é o leite condensado. Eu diria que a sapiência do ministro, se fosse, veja só, se ele mandar recolhê-lo à prisão, estará simplesmente reagindo
ao que o Bolsonaro fez. Não tem. O Bolsonaro pediu essa situação. Ele se envolveu nisso. Mas não é porque ele queria, não. É porque ele é inconsequente e não raciocina direito. Esse é o fato. É evidente a personalidade dele, que está acostumado a fazer as coisas assim, a Bangu. Não estou ofendendo ninguém de Bangu, não, hein, pessoal? É só um termo. Né? A Bangu aqui no Rio de Janeiro quer dizer que... Bom, então, ou a Bangu, também Bangu onde tem o presídio, né? Pode ficar até bem nesse nosso diálogo. Então, se ele for recolhido preso, não há problema nenhum. Só reagindo à vida dele. Mas se ele decretar uma prisão domiciliar e etc., também vai estar assim, de muito boa monta. Acho difícil, nesse momento, o ministro Alexandre de Moraes não reagir de maneira mais dura. Já foi surpreendente a todos essas 48 horas. Acho difícil também que ele tenha dado essas 48 horas ao Bolsonaro sem que o Bolsonaro esteja sendo vigiado de maneira absurda. Bolsonaro não deve estar dando um passo sem a Polícia Federal estar monitorando para onde ele vai. Se ele tentar voltar para a embaixada, provavelmente vai ser preso. Se não quiserem que ele entre na embaixada e vá parar na Hungria, né? E lembrando que o que aconteceu sexta passada, né? Vazou o áudio do Cid. O que aconteceu com o Mauro Cid? Voltou para a prisão. Né? Descumpriu também. Então, assim, descumpriu uma medida cautelar também, né? Então, por isso é muito difícil. A minha análise aqui, pessoal, é muito difícil, muito mesmo, que não haja consequência da prisão. Por mais que seja uma prisão domiciliar. Mas beira a desmoralização do Poder Judiciário e da soberania nacional. Uma falta de consequência. Aqui, opinião de jornalista, de observador, eu vou te liberar já, mas eu acho o seguinte: se o Alexandre de Moraes não tivesse com a hipótese de decretar a prisão dele de uma vez, ele já teria emitido a decisão, sabe, Fernando? Tipo, ele está tentando se cercar ali com os poderes, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com os pares dele no Supremo, para poder decretar a prisão. Se ele sentir que isso pode dar uma repercussão negativa, ter algum problema, ele tenta uma medida que pode ser a tornozeleiro, a prisão domiciliar. Estou fazendo aqui uma análise não jurídica. Na minha análise política, é a seguinte: o Bolsonaro colocou o Alexandre de Moraes numa sinuca de bico, porque a não decretação de uma prisão dele vai ser tido como um assinte. Então, essas 48 horas, no qual o Bolsonaro deve estar sendo vigiado, certo? Tranquilamente, inclusive com possibilidade de prisão em flagrante, detido em flagrante se ele tentar voltar para a embaixada, pode ser não que o Alexandre esteja pedindo autorização ou anuência política do presidente do Congresso, do Senado, em relação a isso, mas que ele tenha dado um hiato para demonstrar que não reagiu no calor da emoção. Mas não há muita saída, né? Não há uma saída. O Bolsonaro não deixou saída para o que vai acontecer. É eminente, na minha opinião, e nunca foi tão iminente a prisão do Bolsonaro, mesmo que seja domiciliar, que já é uma benesse. Talvez, se eu fosse ministro Alexandre de Moraes, talvez eu decretasse a prisão domiciliar dele. Certo? Mas cabe a sabedoria de como conduzir isso ao próprio ministro, não sou eu aqui que vou dizer o que o Alexandre vai fazer ou não. Estou só dizendo o seguinte, que talvez
a responsabilidade do Estado, nesse momento, de ficar administrando o Bolsonaro na cadeia, você pode ter problemas operacionais. Pode ser que essas 48 horas, Rovai, seja um momento dele pensar operacionalmente como é que isso vai ser realizado. Porque foi surpreendente, ninguém estava esperando que ele próprio provocasse sua prisão. Com certeza. Fernando, muito obrigada, viu? Deixa eu dizer uma coisa, o Fernando vai estar amanhã à noite no Fórum Sindical com a Maria Fro para discutir a questão dos áudios da ditadura, da memória da ditadura, trazer aqui, fazer uma reflexão sobre esses 60 anos de celebração do golpe militar, né, Fernando? Nós não estamos celebrando o golpe, né? Nós temos passado por esse momento, estamos celebrando a democracia, mas é preciso relembrar o golpe. Exatamente. Obrigada, Fernando. Um abração. Até já, pessoal.